E um assunto que tá tão em alta e que acho que pra gente, família típica, é tão importante que quando o pessoal fala de férias, fim de ano, feriado, a gente já fica até arrepiado só de pensar em alguma viagem, de pensar em se deslocar de um lugar para o outro. Como o nosso instituto, né, a maioria das crianças com a síndrome, elas possuem um atraso no desenvolvimento motor, Não, então elas têm não, muita dificuldade em andar, né? certo. Algumas até têm o auxílio de andador, outras andam com muita dificuldade, então a gente tem um certo apoio, ou a cadeira de rodas, ou um carrinho, dependendo do tamanho da criança. Uhum. Então, acho que surge muita dúvida para nós, assim, como pais, né? De até assim uma certa, nossa, será que vai dar certo? Será que se eu levar ele até lá e chegando lá, será que eu tenho essa acessibilidade? Então, acho que é muita pergunta, né? Muita coisa, assim. Então, a gente podia ir por partes, mas eu queria, assim, primeiro te conhecer, conhecer um pouquinho a sua história, como que surgiu o turismo adaptado na sua vida, como que você se tornou É, esse palestrante tão renomado. eu tenho uma lesão medular, né? Adquirida em 2001. Levei um tiro num sequestro relâmpago. E a partir daí, não consegui mais andar, né? Na verdade, a lesão medular traz outras consequências, né, da sua disfunção ali. Você não consegue mais controlar o seu intestino, sua bexiga. Então, você tem que aprender, né, de outros recursos, como aprender o funcionamento dela, né, para que você não possa ter problemas, né. Então, falta de sensibilidade também. Então, são várias coisas é, que surgem como consequência, mas a gente vai aprendendo a lidar, né? E a, a coisa é, eu sempre gostei muito de passear, viajar, e daí, é, quando eu queria, olá, boa noite, eu queria dar continuidade nisso na minha vida, né? Eu queria continuar passeando e viajando. E fui meter as caras aí para fazer meus passeios e viagens. Só que aí que eu comecei a ver, né, o quanto é, as coisas não estão preparadas. E imagine que isso há mais de 20 anos atrás, né? Se hoje a coisa está difícil, 20 anos atrás eu lembro, por exemplo, que para pegar um ônibus, tomando base aqui em São Paulo, né, que hoje em dia praticamente quase todos os ônibus públicos, né, eles estão acessíveis. E naquele tempo você ficava uma hora esperando, quem sabe, passar um ônibus, porque o que eles colocavam era ter um por linha. Então, quem sabe passasse um, passava um no dia. Ali, se não pegasse aquele, e, e se tivesse na hora que você precisava, né? Então tem gente que pegava esse e ficava para ir para um lugar e ficava 2 horas esperando ali, sei lá, a consulta que ele tinha. Então era bem difícil. Então fui vendo as dificuldades, mas eu ia dando meus jeitos, né? Que na verdade ainda dou muito jeito hoje em dia. E conseguia fazer, aos trancos e barrancos, passear e viajar. E daí meus colegas, né, viam, porque eu às vezes divulgava, né, postava em, quem sabe, alguma rede social, alguma coisa assim. Eles me falavam, olha, você conseguiu ir para tal lugar? Fala pra gente, né? Como é que isso foi? Como é que é? Leva a gente junto, não sei o quê. Você podia trabalhar com isso, né? Daí foi que eu resolvi, né, para dar uma direção aí na minha vida, falei, o que que eu vou fazer? Eu resolvi, né, fazer uma faculdade de turismo, né, a faculdade foi um pouquinho forçado, assim, forçado eu digo que eu não tinha curso superior,
e tentando arranjar emprego, as empresas estavam pedindo um curso superior, pelo menos cursando, completo ou pelo menos cursando. Então eu falei, acho que está na hora, eu vou fazer um curso superior. Vou fazer curso superior do quê? Uma coisa que eu gosto, então eu fui fazer o curso de turismo, né? E fui trilhando aí um caminho. Eu trabalhava numa empresa, não tinha nada a ver comigo, mas era uma empresa que me pagava um salário para pagar a faculdade, então eu estava lá mais para o dinheiro mesmo, porque o serviço era horrível para mim, né? É, e, ah, e não tinha futuro de crescimento lá. Mas era o que sustentava a minha faculdade e outras coisas mais. Mas depois que eu saí de lá, né? Depois que me despediram ali, eu falei, o que que eu estou fazendo aqui, né? Porque na verdade eu consegui terminar a faculdade, só que ainda estava continuando lá, né? Daí quando me despedi, eu falei, eu acho que você já cumpriu o seu objetivo, você vai ficar nessa porcaria de emprego aí, vai fazer o que você gosta, né? Então fui trabalhar com o turismo, né? Mesmo ganhando menos, tudo bem, mas eu vou construir aí experiência, não sei o que, eu vou melhorar e vou ganhar mais depois. Eu fui para uma agência de viagens, até para organizar viagens acessíveis, né, para pessoas com deficiência. E só que a dona, ela não me dava tanta liberdade assim, né? Então tinha ações, coisas que eu queria fazer e ela não me deixava, mas ela me cobrava resultado. Falei, cadê o pessoal? Né? Falei, o pessoal, eles iam vir se você deixasse fazer do jeito que eu falei, porque isso daqui que você está proibindo é muito importante para eles. E daí eu vi que a gente ficava aí meio em conflito com algumas coisas, e foi daí também eu tirei outra grande decisão aí da minha vida, que é eu vou trabalhar por conta própria. Eu faço o que eu quero, como quero, quando quero, tenho liberdade na minha vida, e daí, na verdade, já desde antes eu já vinha meio que com esse desejo e fazendo algumas coisas aí, né? Já me preparando, vamos dizer assim. Então, para mim, tinha chegado o momento e eu comecei a trabalhar por conta própria em cima disso, né? Aí foi um crescimento, né? As pessoas, as empresas ainda dão pouca atenção, né? Não tanto quanto deveria, na verdade, em geral, né? Para todo lugar, o pessoal não dá a atenção que deveria, mesmo a gente tendo leis obrigando, e o pessoal sabendo, eles descumprem as leis descaradamente, né? Exato. Porque eles sabem que são obrigados a ter um acesso na loja ali, ter um elevador, alguma coisa, eles não colocam. Não colocam até alguém for lá e meter um processo ou acontecer alguma coisa pesada ali para eles fazerem, né? Então, Mas acho que a sociedade em geral, né, Ricardo, assim, não está em preparada geral, para os deficientes, né? Eu sinto isso. Assim, meu filho tem 5 anos e eu até brinco assim que eu saio de casa já assim para brigar, né? Às vezes eu até falo, poxa, será realmente que vale a pena às vezes sair de casa? Porque parece que para até tomar um sorvete a gente tem que brigar, né? Seja uma vaga para a gente parar um carro, seja uma fila, não é? Seja o acesso, de repente, se eu estou querendo que ele ande realmente até, né, a sorveteria, até o caixa, que, né, a gente comece a explicar para as pessoas respeitarem, e eu acho que não existe, né, essa acessibilidade, esse respeito, né? e assim, apesar, né, de eu por ter sido um dos primeiros a abordar o tema do turismo acessível, né? Então tem um reconhecimento, tudo mais. Só que isso daí, reconhecimento não dá dinheiro, vamos dizer. E o turismo não me dá o retorno suficiente. Então eu passei a ampliar, porque nessas eu
adquiri muito conhecimento sobre acessibilidade como um todo, né? Então, passei a trabalhar. Hoje em dia, o que mais me dá retorno não é o turismo. Então, são empresas, e geralmente empresas grandes, de grande porte, multinacionais, que vêm querer adequar o seu empreendimento, né, para contratar pessoas com deficiência. Mas tudo isso é forçado, né? Esse negócio de contratar não é porque eles querem, não, né? É porque são obrigados. E para ter alguém trabalhando lá, se não tiver acessibilidade, a coisa também não rola. Então é uma cadeia, mas são grandes empresas e algumas vêm até com uma iniciativa espontânea, podemos dizer assim, porque são multinacionais e a empresa, a matriz lá fora, falei, a gente é acessível, inclusive. Então, vocês aí do Brasil, vocês também precisam ser. Então, dê um jeito nisso. Então, é uma iniciativa espontânea lá de fora que dá uma forçada na filial aqui do Brasil. E, cara, você sente até, pegando já esse gancho, que lá fora ainda está muito mais avançado, muito mais além assim do que o Brasil, nível de acessibilidade, de respeito aos nossos deficientes, que cumpra realmente a lei? Falar assim é muito amplo falar, né? Lá fora, assim, tem lugares melhores, tem lugares piores, né? Acho que em termos de América do Sul, por exemplo, o Brasil está bem melhor que os restos dos outros países, que Argentina, Chile, Bolívia, Equador, mas e às vezes não é nem um país. Por exemplo, o Brasil, falar em Brasil, eu acho que não dá para falar de Brasil. Negócio, eu às vezes cito São Paulo, né, como um lugar em que acontece, a acessibilidade acontece bastante assim, não exatamente como deveria, mas eu considero a cidade mais acessível do Brasil. Então tem, por exemplo, você tem muitas peças, né, de teatro aí que já tem audiodescrição e intérprete de Libras. Não são todas, mas várias delas já tem. Agora, se você for no resto do Brasil, será que o pessoal está fazendo isso? O pessoal não está fazendo. E eu acho que isso vem um pouco mais também, a consequência disso, porque as leis de São Paulo, exceto leis municipais, mas a lei é para o Brasil. Então é para São Paulo, é para a Amazônia, para o Amazonas, é para o Rio Grande do Sul, é para todo mundo. Então, por que aqui o negócio funciona mais? A minha impressão é de que as pessoas daqui, elas cobram mais isso. E às vezes, é uma cobrança passiva, vamos dizer assim, de somente ir no lugar ali e mesmo que não dê certo, mas o cara vai ver ali, às vezes, né, fala, pô, vê alguém, não deu certo. Então, acaba sendo uma cobrança passiva, mas também de cobranças ativas, de gente que fala, eu mesmo, já algumas, sei lá, vou no restaurante, só tem escada ali. Fala, chama o gerente lá. Fala, você vai me levar lá para dentro. Negócio, porque você deveria ter um acesso e não tem. Mas eu não vou para outro lugar, eu vim aqui, então você vai me levar lá para dentro. Ajeita aí, porque semana que vem eu vou trazer mais 10 colegas aí. Se não tiver uma rampa, negócio vai carregar 10 carinha. Né? Então, quer dizer, na verdade eu tento ser mais cordial, assim, né? Falar com. Mas às vezes não, às vezes você vê que o cara só tá te ouvindo para esperar você pegar e ir embora, né? Então às vezes eu vou lá e peito mesmo, né? E com isso já fiz vários serviços, trabalhos assim, de que, por exemplo, tem um pastor lá em Curitiba, né? Ele foi andar de trem ali, e ele é cadeirante. E ele teve problemas ali e acabou não conseguindo fazer o passeio. Aí ele pegou e entrou em contato com
a empresa, a administração da empresa, ele acho que falou direto com o dono e falou do problema dele. Acho que já me conhecia, ele citou meu nome ali, a empresa pegou, entrou em contato comigo e me chamou para dar uma consultoria para eles. Então veio, porque tem muita gente é, que ele aceita o problema. Ele vai lá e passa as dificuldades e fica quieto. Ele vai embora chateado, ou, quem sabe, ele nem consiga entrar no estabelecimento, ele vê lá sua escada, pega e vai embora. E daí, o estabelecimento, ele nem sabe, né, do problema. Já fui em lugar em que o gerente lá ficou espantado, assim. Falei, mas sério? Mas já veio vários cadeirantes aqui, ninguém nunca falou nada. Falei, é esse o problema, né? A pessoa foi embora porque não conseguiu entrar no estabelecimento, né? Mas às vezes até tem problemas aí que as pessoas veem e não que eu também eu fale de tudo, porque se eu falasse de tudo eu encontro problema, não dá para falar de tudo, né? Mas algumas coisas aí, se nós temos milhares de pessoas aqui. Negócio se uma falar de uma vez ou outra, de milhares, vai ter bastante gente. Então o pessoal às vezes fala, a prefeitura, o problema é que a prefeitura não fiscaliza. A prefeitura não vai fiscalizar. A prefeitura não tem gente para isso, né? Que vamos dizer, não é só nossa causa. Eles têm que fiscalizar, vamos dizer, que fiscalizar um monte de coisa. E não tem número de gente suficiente e não tem gente competente com conhecimento para fazer isso. Então, eu acho que os maiores fiscais somos nós. E a gente tem, na verdade, uma força muito grande nessa gente, porque as indústrias, os comércios, eles se ajoelham para o consumidor. Para ter mais consumidor, né? Então eles pegam e fazem, eles querem ter lucro, dinheiro. Então, se eu fizer isso, eu vou ganhar mais 20 mil consumidores, então eu pego e faço. E eu Né? acho que hoje também, né? Eu acho que, na verdade, com as redes sociais muito em alta, o Instagram, o Facebook, o Twitter mesmo, né? Eles viraram muito a ouvidoria ali da empresa, né? É, Já vai no Instagram, já coloca nos stories, né? E coloca, fui mal atendido em tal estabelecimento, até marca o estabelecimento e acaba queimando de certa forma, né? Porque gera uma polêmica, muitas pessoas sim, sim. falam, nossa, eu não vou nesse lugar, lugar preconceituoso, inacessível, quem eles pensam que eles são. Então, acho que São Paulo tem muito isso também, acho que de tomar esse cuidado por conta disso, porque eles sabem que qualquer post hoje em dia, qualquer descurtida para eles, eles já perdem vários consumidores, vários clientes, né? Tem alguns nem vão fazer, acho que nem vale a pena, vamos dizer, para eles fazer alguma coisa, é melhor ignorar. Mas tem gente uma vez, né, foi num festival, o Lollapalooza, e daí foi a Pequena Lô, ela tem, cada post que ela coloca são não sei quantos mil Milhões, né? curtidas. E ela teve problema lá e ela postou vídeo falando lá. Aí, daí, a Lollapalooza me procurou ali para. No final, não deu certo, né, fazer com eles. Não sei se eles buscaram uma outra empresa, um outro profissional para dar um jeito, porque precisa dar. Quer dizer, eu acho que não, porque se não me engano, porque já faz algum tempo aí. E no outro Lollapalooza ainda tinha problemas. Então, se Nossa. eles chamaram algum outro profissional, esse profissional não sabia fazer a coisa bem. Que, aliás, esse também é um problema. Tá cheio de profissional por aí. Porque é fácil
Tem um monte de gente que se intitula, né? Eu sou um profissional, eu sou um especialista em acessibilidade. Aí vai conversar com ele. Às vezes o cara não sabe muito pouco, não sabe nem o básico. Ele fala e daí muitas empresas acreditam, né? Eu falo para as empresas, falo, olha, o cara é um especialista, o cara é um profissional, vai ver o histórico dele, cara. Se ele é um profissional, ele já fez vários outros trabalhos de sucesso, tem muita gente elogiando, validando, então vai ver, não acredita no que as pessoas falam assim, fala, eu sou o melhor. Você é o melhor? Eu sou um especialista? Vai ver o que, que ele faz, se ele é isso mesmo. Exatamente. É. Ô, Rui, você tem alguma dica assim pra gente? Olha, ontem mesmo eu passei na pele isso. Nós estávamos na praia e eu quis ir para Itaguaré, né? Hum, Em Bertioga. E aí me falaram, não, é uma praia maravilhosa para criança. Nossa, seu filho vai adorar, porque tem o encontro do rio com o mar. Então tem a parte, né, doce, salgada, e ele vai adorar, tal. Nós fomos. E aí chegando lá, tem uma trilha. Tem duas, sim. na verdade, dois caminhos. Um caminho que realmente é acessível, só que aí a gente tem que atravessar o rio. E aí a gente ficou com muito medo, porque com criança, né, colo, Ah, poxa, coisa sobe, esteja tudo no rio. O rio vai ficar alto, a gente não vai conseguir voltar, a gente vai ficar ilhado. E aí tinha o outro caminho, que a gente falou, outro caminho, mas outro caminho completamente acessível. Tanto para quem tem dificuldade para andar, cadeirante, não tem como. Você tem alguma dica assim, se de repente a gente consegue ligar para algum número, se a gente consegue algum e-mail para reclamar mesmo, para, sabe, fazer um barulho, falar, gente, precisa começar a deixar acessível aí, a gente quer participar também, a gente tem esse direito. não tem exatamente um lugar, né? Que isso aí você poderia falar com a prefeitura, a Secretaria de Turismo, às vezes, mas às vezes esses lugares não dão nada. O negócio é uma. Quer dizer, tem uns que dão, então não tem exatamente, fale com esse. O negócio é falar, é tentar fazer realmente um barulho aí, ver com alguém. Mas esse negócio aí o que eu tenho batalhado muito agora é a questão da informação, né? Tem, na verdade, a gente tem várias opções acessíveis por aí, mas às vezes o pessoal não informa direito. Então você vai, sei lá, para o museu, ele é acessível, mas entra no site deles ali, eles não informam direito o que tem acessibilidade, o que que tem, não sei o quê. Então, e tem muitos que nem não coloca informação nenhuma, né? Então, é, é, se a gente organizasse, né, melhor a cultura, tem alguns que só tem Instagram, mas pode colocar a informação lá no destaque, alguma coisa assim. Então, se melhorasse essas questões de informação, ficaria muito melhor, né? Às vezes, e como a informação é difícil, às vezes quando eu viajo assim, e no encontro alguma coisa, né, nos sites, eu costumo buscar informação com associações, institutos, locais ali, porque o pessoal conhece, geralmente conhece aonde mora, né, onde eles estão instalados ali. Então, às vezes eles sabem dar umas dicas, né? Boa. Realmente, nada como os locais mesmo, né? Né, o pessoal deveria, né, criar mais oportunidades, porque a coisa é que eles têm, acho que às vezes medo ou uma rejeição por achar que é uma coisa trabalhosa e que não dá retorno. Trabalhoso pode ser, mas as outras coisas também dão trabalho. As outras coisas que a empresa faz, trabalhar com uma pessoa sem deficiência também dá trabalho. Exato. Então, agora que não dá retorno, aí já é um, um preconceito, né? Vamos dizer assim.
a pessoa, na verdade, nunca tentou. Ou tem gente que, na verdade, não faz a coisa direito e não tem retorno, mas aí é porque ele não fez direito. Exato. Empresas que fazem a coisa direito, elas têm um retorno muito grande, né? Então, tem aí até no turismo, né? Tem empresas aí, hotéis que estão fazendo o trabalho certinho e eles estão ganhando muito dinheiro, né? Recebendo muitos hóspedes. Então, a gente tem exemplos aí. É que às vezes o pessoal não faz direito, não, você não sabe. Você sabe como faz direito? Não, não sabe? Então chama alguém que saiba, né, para te orientar, né? Então a coisa tem que fazer, você quer construir sua casa, né? Você sabe construir sua casa, não sabe? Então você não vai chamar quem sabe, ou você vai fazer de qualquer jeito, para depois a casa cair em cima de você. Não, né? Você vai fazer uma operação, você vai chamar qualquer um? Também não. Então, falta dar uma devida valorização para o que é acessibilidade. Falar, qualquer coisa? Não. É uma coisa importante que deve ser vista com cuidado, com profissionalismo. Eu percebo que, assim, vários hotéis agora, principalmente em São Paulo, eu não sei se é por lei, né? Por de repente ter alguém, foi que você falou, por detrás, alguma empresa, algum investidor falando, ô pessoal, vamos, né, fazer essa reciclagem, vamos fazer um curso legal de capacitação para os nossos funcionários atenderem melhor os clientes, os consumidores finais. Eu percebo que, assim, ainda está bem embrionário, mas ainda nesse lance de questão assim, de atendimento ao público, eu percebo que alguns hotéis têm bastante assim, uma mudança significativa, né? Por exemplo, um Ibis. Eu percebo Hum. que eles, por mais simples, né, que seja, é uma rede mais simples, mas eu sinto que eles têm ainda todo um treinamento por trás, eles estão tentando se moldar ao mundo deficiente, ao mundo atípico, seja ele criança, idoso, jovens, e seja cadeira de rodas, seja autista, né? Qualquer tipo de deficiência. Então, eu lembro que, assim, quando o Henrique era bem bebezinho, nós fomos em um Ibis e eu lembro até hoje, assim, que eu perguntei para a moça, eu falei, você poderia colocar a gente num quarto um pouco mais afastado, porque ele tem uma sensibilidade auditiva e qualquer barulho irrita muito ele, ele acorda e não consegue mais dormir por conta do distúrbio do sono. E aí ela falou, mas qual o problema dele? Aí eu dei risada, né, com ela. Eu falei, problema nenhum, problema tenho eu, que tenho que pagar a conta, problema tem meu marido, que tem boleto, né? Ele tem um diagnóstico. Então são pequenas coisinhas que talvez assim, hoje a gente até aceita uma certa ignorância, mas eu acho que também não é tão aceitável por conta de tanta informação que a internet nos traz, né? Eu acho que todo mundo fica tanto tempo com o celular na mão, ao invés de ficar vendo às vezes só porcaria, começa a tentar se informar um pouquinho mais, né? Começa a ver umas frases que você faz que acaba sendo capacitista, que acaba sendo grosseira para quem está ali e tem o poder de fala, né? Porque acho que a gente, como a gente está do outro lado do balcão, eu como mãe de uma criança típica, eu fico extremamente chateada. E você também já deve ter ouvido frases, né, Sim, capacitistas, sim. você também fica chateado, né? Porque você olha e fala, peraí, antes de tudo, eu sou o Ricardo, eu não sou uma cadeira de rodas. Então, Uhum. o Henrique é uma criança. Ele não é a síndrome de Mowat-Wilson, ele não é autista, ele é uma criança de 5 anos, né? Então, quando eu escuto esse tipo de coisa, qual o problema dele? Nossa, isso eu quero. E aí eu senti já que isso ele tinha 1 ano. Agora ele já com 5, é a mesma rede. Então, quando a gente vai, também acho que depende muito das pessoas quererem se atualizar, né? Tem isso, mas eu sinto que tem um treinamento aí por trás, sabe? É, mesmo na hora de tomar um café da manhã, então a gente fala, eles reservam às vezes 2 mesinhas só e colocam uma que é para deficiente, né? Aí eu falo, poxa, eu É, poderia estar nessa que é mais afastada por conta do barulho. Claro, eles aceitam numa boa, né? não sei exatamente se o pessoal tem um treinamento, às vezes, por receber várias pessoas, acaba sendo um treinamento também, se a pessoa se manifestar, né? Mas não sei exatamente, porque pouco tempo também aí já fui para Ibis aqui em São Paulo mesmo, e também
tive problemas, e então não sei se eles estão exatamente, ou às vezes vem de coisas, vem de uma pessoa específica, né? Que aquela pessoa soube te atender bem, e daí você colocou ali pro empreendimento como um todo, que nem uma vez eu mandei uma época que eu tinha uma agência, né, uma operadora. Eu mandei uma pessoa lá para Foz do Iguaçu, né? E eu deixei o receptivo de lá, ver o hotel, não sei o quê. Eles não escolheram bem o hotel, né? Daí ele pegou e veio falar comigo, né? Que o hotel estava muito ruim, que o hotel não estava legal, não sei o quê. Mas ao mesmo tempo ele elogiou muito o guia, né? E eu achei assim curioso, assim, porque ele colocou muitos elogios, né? Não é falar, eu acho que é legal, não, colocou muitos elogios. Aí eu pedi para a agência ali e falei, você pode me passar o contato do guia? Eu quero falar com ele, né? E daí conversando com ele, eu falei, que além de guia, eu sou técnico de um time de basquete de cadeira de rodas. Então, então ele já tinha todas as manhas, né? Ele entendia todas as questões de uma pessoa em cadeira de rodas. Então por isso ele tratou tão bem, né? Mas esse foi uma coisa de uma pessoa específica, né? Então, até depois ali, a gente tentou fazer mais outras ações ali. Eu falava em identificar, né, alguns lugares, hotéis, não sei o que. Ele foi com o pessoal do basquete lá, fazer umas visitas ali e ver se tinham hotéis, quais os hotéis estavam melhores e tudo mais. Então, às vezes tem pessoas aí que nem exatamente são uma pessoa, às vezes, sei lá, tem um parente, ela é mãe de uma criança com deficiência, né, e trabalha numa agência de viagens, já tem, né, um entendimento melhor do que é o negócio. Porque passa por isso no dia a É, dia, né? Tem um que fala mesmo, né? E, assim, em relação às leis, você tem uma dica pra gente, por exemplo? Nós fomos recentemente para Disney, né? E aí eu não consegui para o Henrique nenhum tipo de desconto para mim, como acompanhante. E o pessoal sempre fala, né? Acompanhante de criança autista, de deficiente, até certa idade e tal. Algumas companhias aéreas você tem desconto. Eu não consegui pedir ajuda de uma moça que trabalha só com turismo e ela também não conseguiu. Quando esse tipo de coisa acontece, assim, você tem alguma dica pra gente? O que, que a gente pode fazer? Ou realmente não tem uma lei que obrigue, não tem nada que. não, mas aí eu não tô tão a par assim, né, se isso vai para, porque era uma viagem para o exterior, né? Isso. Nós Não fomos sei para. se isso também vale para o exterior. Não tenho certeza, eu acho que sim. Mas, de qualquer modo, é, se fosse, vamos dizer aqui no Brasil, não sei se você já tentou isso, esse desconto aqui no Brasil. Já tem. Ah, e não deu certo. Não. Então, alguma coisa deu errado aí. Não sei se você fez direito, a outra pessoa fez direito, mas você tem, porque a ideia de ter um acompanhante é justamente assim, uma pessoa que precisa de ajuda, né? Então, vamos supor, é um tetraplégico e ele não consegue se alimentar sozinho, precisa de alguém para dar comida na boca dele. Então, não é a tripulação que vai dar comida, então precisa de alguém. Você é uma pessoa que tem, né, precisa de ajuda para entendimento de algumas coisas, da questão de segurança, né, de colocar o cinto, saber o que é. Então, precisa ter uma pessoa para dar esse apoio que não vai ser a tripulação. Então, você. Né? Mostrando assim que, poxa, ele é menor de idade, ele tem uma deficiência intelectual, um atraso intelectual,
ele depende sempre de alguém, né? Ou da mãe, ou do pai, ou de um cuidador, mas ele depende, ele não consegue fazer nada sozinho, né? Ele não consegue se alimentar sozinho, não consegue entender, e não teria ajuda da tripulação, nada, foi o que você falou. E também não conseguia, assim. E aí, Então, aí eu não sei exatamente, mas você deveria ter conseguido. Então, não sei o que que aconteceu aí que deu errado, mas era para ter conseguido, sim. É ver, dar uma revisada, né, ver exatamente aí, ou buscar ajuda de alguém que já tem mais experiência. É que eu, na verdade, eu nunca recorri a isso, porque a maioria das vezes eu viajo sozinho, né? Então, nunca utilizei. tá certo. É, a gente tentou, quando a gente foi para Gramado também, nós tentamos É estranho, então já mais de uma vez, né? mais de uma vez. Eu não sei se estava muito em cima do prazo, não sei agora, mas assim, É, todas tem, recusadas. tem dois modelos, né? De duas formas. Que uma é o Medif. O Medif você vai, para cada solicitação, você vai pedir, né? Cada viagem, cada passagem é um Medif. E tem outro que chama Fremec. O Fremec é como se fosse um certificado que com validade para um ano. Então, dentro daquele prazo, todas as viagens que você for fazer, você já tem um Fremec, apresenta e você já vai estar com isso liberado, né? Companhia aérea, pode ser Hã? TAM ou independente Então, de qual. assim, só para essa questão de voo internacional que eu não tenho certeza, mas aqui no Brasil, sim, no Brasil com certeza. Ah, legal, é bom saber. Depois eu vou atrás também, até para colocar aqui na página do Instituto, para informar as pessoas qual que é o caminho, qual é o passo a passo, né? Aham. Me ajuda bastante. O que eu percebi é isso, assim, a gente estava falando isso, né? Nacional, internacional. Lá nos Estados Unidos, principalmente os parques da Disney. É muito engraçado isso, depende muito do parque, eles são muito acessíveis e muito cordiais, assim, em relação à empatia mesmo, ao Hum, deficiente, em querer ajudar, mas muitos parques, assim, por não existir uma lei lá nos Estados Unidos que obrigue, né? Então eles são bem assim, você é deficiente, mas tem que ficar na fila, sinto muito. Então, um exemplo assim, bobo, mas que pra gente faz total diferença, né? A gente viu o Mickey, queria tirar foto do Mickey, porque eu falei, poxa, você vem até a Disney, né? É a mesma coisa que você tá falando e não vê o Papa, né? aham. Então vamos lá para tirar foto com o Mickey. Só que a fila estava marcando que ia ficar 2 horas e meia. Imagina, meu filho não tem condição nenhuma de ficar 2 horas e meia esperando uma fila, né? E aí eu conversei, desenrolei com a moça falou: ah, não, é assim a fila e ponto final. O problema é seu se ele é deficiente, então não vai ver o Mickey. Eu vi, eu não sei exatamente como está agora, mas eu vi isso já também já há algum tempo, de que estava dando problema, porque haviam pessoas que estavam contratando pessoas com deficiência para Meu Deus, furar fila, né? Então, para que ela tinha, como é que chama? Free Pass, alguma coisa assim. Então, eles pegavam, chamavam, né, a pessoa com deficiência para ir com eles só para ganhar o Free Pass. meu E daí Deus. viu que esse negócio estava virando uma coisa comum, acho que, se não me engano, eles tinham pegado e cortado. Falei, não tem mais Free Pass. Eles cortaram mesmo. Ah, então foi por conta disso. E aí a gente ficava meio que sem saber. Aí dependia muito do funcionário, né? Da boa vontade da pessoa. Aí Aham. quando uma senhora, ela viu a gente indo embora, ela veio atrás da gente, aí ela abordou, ela falou, por que vocês já estão indo embora? O que aconteceu? E ela viu o Henrique muito alterado, irritado, chorando.
Aí eu falei, eu queria muito levá-lo para tirar foto, mas eu não tenho condições de permanecer na fila durante 2 horas e meia, né? Ele é Aham. deficiente, não tem como. E aí ela fez todo o trâmite, ela falou, não, vocês têm direito sim, pode vir comigo. Ah, Aí é? ela pegou a gente, levou a gente até os bastidores, ficamos esperando realmente a hora que esvaziou, assim, só aquelas pessoas mesmo ali para tirar a foto, a hora que esvaziou, ela já colocou a gente na Mas frente. era uma pessoa do Era uma parque. pessoa do parque. Aí a Então, gente aí quem sabe entra aquilo que eu falei. Aí falei, vai depender da pessoa com quem você abordar. E ela falou exatamente isso que você falou. Ela falou: eu sei o que vocês passam, porque eu tenho uma sobrinha autista. Ah, Então ela falou: eu vejo o que a minha irmã passa com ela, porque eu sei que não é fácil, não é porque eu quero ganhar tempo, não é porque eu quero ser mais esperta que os outros, eu não quero ficar na fila, né? É realmente porque eles não, as condições deles, eles não conseguem esperar durante sim, tanto tempo. Uma coisa é você esperar 5, 10 minutos, uma coisa é você esperar 2 horas e meia, né? certo. É, Então, é, o isso foi mais complicado. pessoal, às vezes, é isso, a ignorância, né? Ignorância nem não falo nem de um modo ruim, a ignorância de não saber, né? Fala por quê? Fala por que que você pode passar na frente? É, então o pessoal não tem o entendimento, né? Às vezes de como que é a situação a causa disso, né? E eu acho que em tudo, né, Ricardo? Assim, eu vejo em Curitiba nós fomos num musical levar o Henrique e eu não estava com o crachá de identificação dele, nem de autismo, nem o cordão de girassol. É, mas ele estava no colo do meu marido e ele estava com a órtese dele, então dava para você ver que era uma criança deficiente, né? E a hora que abriu realmente para a gente entrar, nós ficamos ali bem na posição. E aí duas moças ficaram super nervosas, assim, aí elas falaram super alto com a gente. Poxa, eu tô aqui um tempão na fila, vocês estão querendo entrar na minha frente, que palhaçada, sabe assim, querendo tumultuar realmente. E aí eu tive que explicar, né? Eu falei, não, mas ele é deficiente. Não, mas aí eu fiquei pensando justamente isso, né? Eu falei, você vê assim, aí ela falou, mas aqui não tem nada disso, não. Se vocês são de onde? Aí meu marido falou de São Paulo. Se São Paulo tem isso, aqui não tem nada disso, não, assim, querendo. Aí outras mães tentaram contornar a situação, falaram, não, podem entrar e tal. Então, acho que depende muito da localidade também, né? Acho que É, depende de vários fatores, né? às vezes nem como é que fala? Nem dá bola assim, né? Para tanta coisa assim, porque tipo, não adianta ela espernear, vocês têm direito, isso daí é lei, né? Prioridade é lei. É, Então, não tenho que, vou pensar, será que eu faço? Não, tem será, não. Eles têm que fazer, então ela pode ficar esperneando lá. Então, dependendo, às vezes nem vale chatear com tanta coisa. Acho que eu tenho um pouco desse filtro aí, né? Se eu fosse me chatear com tudo, não, estaria em depressão aí. Então, tem coisas que eu relevo, né? E sei lá, há coisas ali. Estou estacionando e vejo uma pessoa estacionando lá que na vaga do meu lado, que é uma vaga reservada, que não precisa de nada, né? Eu não estou disposto, né, a pegar e confrontar ali e falar, por que você está estacionando aqui, né? Então, eu vejo, não acho legal, né? Falo, quanta gente ainda falta muita educação. gosta de se aproveitar, né? E então eu acho que é uma palavra, né, que resume bastante isso é respeito, né? Porque tem muita coisa aí que acontece não pela falta de desconhecimento, né? É Então, por ó, estacionar numa vaga, não é, o negócio está sinalizado ali, né? O cara não é cego. Então tá tudo ali, ele estaciona sabendo que não pode. Então ele não tem respeito. E eu acho que
que, além de tudo, é a educação, né? Eu acho que vai muito de princípios, de valores, do que você recebe de educação desde pequeno mesmo, com a família, com a É, escola, morar. Você não deixa de fazer algumas coisas porque é lei, né? Eu não vou mercado e saio sem pagar porque eu falo, é lei, eu vou presa. Não, porque não tá certo, né? Porque eu tenho que. né? Não vou sair por aí xingando todo mundo, porque hoje, que eu tô um dia de fúria, não. Eu sei que isso não é certo, que não é moral, né? Não é cívico. Então, acho que é questão de É, educação. É, é, você vê. isso daí eu vejo uns contrastes muito grandes, né? Eu morei um tempo no Japão, né? Eu fui 4 vezes para lá, fiquei um ano cada vez, assim, e você vê, né, coisas que até o brasileiro se espanta, né? Eu lembro aqui na época da Copa ali, que passei um monte de TV, né? O pessoal que ali, os japoneses ali no estádio, no final do jogo, eles estavam limpando a área dele, né? A área que eles ficaram. Eu sei que passei um monte de. Daí foram falar com eles, é porque na cabeça deles o negócio. Eles têm que deixar o lugar do jeito que estava. O negócio estava limpo, a gente sujou, então antes de ir embora a gente tem que limpar. Né? É um respeito. Né? E aqui não, o negócio a gente pega esse lugar. Na cabeça do brasileiro, esse lugar não é meu, então não Já faço o que quiser, eu estou pagando, não paguei ingresso. Então, aí depois eles que se virem. Né? vem por aí. Quando você morou no Japão, assim, foi antes ou depois do acidente? Foi Foi antes, antes. depois É, retornou lá. oi? Depois do acidente, você retornou para o Não, Japão? não. Eu estou querendo retornar até para ver, né? Porque eu quero conhecer, porque eu não prestava atenção na acessibilidade. Então, apesar de ter ficado um bom tempo sem perguntar, e a acessibilidade lá? Putz, eu me lembro de algumas coisas assim, né? Mas eu não consigo me lembrar. Eu não precisava, eu não usava e não prestava atenção. Eu queria voltar lá para ver a acessibilidade do Japão. Eu Diferente. ia, o negócio tava para eu ir nas Paralimpíadas ali do Japão. Só que veio a pandemia e daí cortou e não podia mais ir gente de fora, né? Então Verdade. eu ia fazer um trabalho lá nas Paralimpíadas. Então, só que não deu certo. Mas agora eu quero conversar, né? Eu tô para conversar aí com o governo, com instituições e até empresas, né? E falar, olha, negócio, eu trabalho com isso, já morei lá, não sei o quê, e eu queria fazer, porque eu já fiz isso com alguns outros lugares, né? A Alemanha já me chamou, a Itália, a Índia, para fazer esse intercâmbio, e trocar experiências, né? A Alemanha me chamou ali para eu conhecer a Alemanha, porque eles queriam divulgar a Alemanha acessível para os brasileiros. Então, queriam me levar lá para eu conhecer e depois trazer as informações para cá. Então, estou falar com o Japão, né, a Secretaria de Turismo, o governo, até empresas para me patrocinarem, né, vamos dizer assim, para eu ir lá, porque o Brasil também tem coisas boas. Então, eu passar as coisas boas do Brasil para eles e eles o que o Japão tem de bom para mostrar aqui. Até porque o Japão está se abrindo muito, né, para a questão do turismo. Eles cortaram, né, a questão do visto, não precisa mais de visto para ir para o Japão. Verdade. Então eles estão investindo aí no turismo. Então por que não investir também no turismo acessível? Verdade. Ai, nossa, eu ficaria aqui horas conversando com você, Ricardo. Legal esse bate-papo, conhecer a história. E eu acho que é um tema tão gostoso, né? Assim, dá margem para tanta dúvida. Quando a gente conversou no Instituto, né, que teria esse bate-papo, nossa, a gente ficou super interessado. Eu sou uma pessoa também, antes de ter o Henrique, sempre gostei muito de viajar. Aham, E quando eu vi que foi a primeira coisa assim, que eu falava, a gente vai continuar viajando muito. E eu tive o diagnóstico dele quando ele tinha 1 ano e meio. E essa era uma das sei. coisas assim, que me bateu muito medo, sabe? Porque eu falava, meu Aham, Deus,
a gente vai ter essa acessibilidade? Será que a gente vai conseguir pegar de repente um avião, ficar com ele durante tanto tempo? Acho que por conta de tudo mesmo, assim, né? De fuso horário, é, de clima, de estar num quarto diferente, acho que tudo isso, né? E a acessibilidade mesmo, né? Então, assim, ter uma rampa faz toda a diferença. Era coisas que antes do Henrique eu nem pensava também, nunca nem tinha me preocupado, nem reparado. E hoje, qualquer lugar que eu vou, é a primeira coisa que me chama atenção. Eu falo, puxa Aham. vida, não tem escada, não tem uma rampa, não tem um elevador. Isso vai chamando a atenção da gente, a gente vai ficando um pouco mais criterioso, mais detalhista, né? É, acho que assim, você ter experiências e com isso você vai ganhando confiança, confiança ou experiência para saber lidar com os problemas, né? Então eu também, eu fui aos poucos, assim, tipo, minha primeira viagem internacional eu fiz para a Argentina, um lugar mais perto, mais barato, que eu conseguia me comunicar melhor. Então fui indo, falei, as coisas deram certo, né? Algumas coisas eu tive dificuldade, mas daí eu fiquei já mais experiente uma próxima. E daí você vai vendo isso, né? Falei, o que pode dar de errado, né? Se eu for ali no lugar e não tem como entrar, o que eu vou fazer? Eu vou para outro, posso ir, ou eu vou então chamar alguém para me levar lá para dentro. Então, ter esses caminhos, é, ou vamos dizer, na pior das hipóteses, você pega e volta, né? É. Fala, mas é que se você não tentar, só ficar nos medos, né? Eles viram a sua limitação. E será a resposta você vai ter indo? Porque ninguém pode dar a resposta para você. Na verdade, quem pode ter essa resposta é você mesmo. Então você vai e enfrenta preparado, que como falo, né, as dificuldades você sempre vai encontrar, seja aonde for, vai ser na calçada, você vai encontrar dificuldades. Então tenha consciência disso, mas que eu vou enfrentar. Né? Se não der assim também, eu posso tentar de outro e acho que as dificuldades são as coisas que mais me ensinaram. Acho que é a dificuldade que te ensina, assim. Os problemas são o negócio fácil, o negócio que não deu problema, mas se você tenta refletir também, né, não só ter problema e acabou, por que que esse negócio não deu certo? Né? E o que que eu poderia fazer para evitar isso? Então, ter essas reflexões assim. E daí você vai amadurecendo, né? Então, eu sou, vamos dizer, a mesma pessoa do que tem as mesmas. Você pegar uma pessoa idêntica a mim, né? Com a mesma força, isso, aquilo. Quem sabe ela não sabe se virar tão bem aí, porque eu já tenho mais experiência. Então não é exatamente uma capacidade, é questão de experiência. Experiência é a prática mesmo. Exato. E eu acho que é isso que a gente tem que deixar, assim, até de reflexão para as pessoas, né, Ricardo, assim, que estão assistindo a live, vai ficar gravado depois. Essa reflexão realmente que você deixou. Tentar, eu acho que não desistir, né? Eu acho que a gente tem essa mania, assim, eu como mãe atípica, eu vejo, eu tento ao máximo planejar a viagem, tudo, né? Então eu vejo realmente, assim, se tem um hospital, de repente, que eu posso correr por conta, né, de alguma crise convulsiva, se de repente ele passar mal à noite, se eu tenho como correr num hospital, mesmo que não seja tão próximo ao hotel, mas que seja na cidade, né? Se eu domino o idioma daquele país, ou se alguma cidade, se a gente consegue ter essa infraestrutura, né? Não posso, de repente, também falar, não, eu vou brincar de ilha deserta e vou para um lugar que não tem nada. Aí também eu acho que é um pouco loucura, né? Foi o que você Né? falou, acho que a gente tem que ir tentando aos poucos. Então foi para a Argentina, depois e assim vai, né? Mas Você tem que ter, claro, você tem que ter
cuidado, né, com aquelas coisas que vão representar um perigo ou coisa parecida, assim. Mas ter um medo por um negócio que, quem sabe, não vai dar certo, não, e às vezes o negócio pode sair melhor do que você pensava, É né? verdade. Tem uma experiência, eu fui para a Índia e eu falei, eu não vou conseguir ir para esses templos antigos ali, o negócio só tem escada, não sei o quê. E daí, indo lá com o pessoal, foi para o evento, né? Mas depois a gente fez uns passeios. E daí os guias, né, pegaram ali, a gente dividiu um pouquinho o grupo, né, porque o guia me levou por uma entrada, por entradas secretas, vamos dizer assim. Legal. E eram que o público não vai por ali, ninguém conhece. Só os guias, porque ele não é utilizado pelo público, mas eram rampas que era utilizada, acho que como uma entrada de serviço. Deviam ser para animais pegarem e passarem por ali, para carrinhos, coisas, porque eles tinham que levar, quem sabe, alimentos, mantimentos lá para cima, né? Então eles fizeram essa entrada de serviço, mas você vai procurar, em nenhum lugar mostra que tem isso. Então eu já estava meio assim preparado, né? Falei, eu acho que eu vou ter que ficar aqui embaixo, o pessoal vai lá, eu vou ficar aqui embaixo. E não é que quando eu cheguei lá, o negócio tinha. Eu acabei visitando tudo. Olha que demais. Ah, que legal isso, né? A gente é surpreendido também para o bem, né? É, mas é aquele negócio, né, que eu falei da informação, É, né? Porque esse pessoal que fala aí daí não divulga isso também. Isso parece um segredo. é verdade. É. Ah, Ricardo, nossa, gostaria muito de agradecer sua participação. Você foi tão gentil em ter topado como ação social. Eu sei que é o seu trabalho, mas como também a gente está começando o Instituto agora, e a gente quer também ganhar força, ganhar um nome, para a gente conseguir mais apoio, sabe, de pesquisa, Certo. de ir atrás mesmo de farmacêuticas, de médicos, de pesquisa mesmo para os nossos raros, né, que é uma síndrome tão rara. E falta estudo, falta pesquisa. Então, assim, gostaria de agradecer imensamente você por nos ajudar, nos apoiar nesse comecinho. Quem sabe daqui uns 10, 15 anos a gente não vai estar aí tão grande, tão forte, né? A gente vai se ver de novo e falar, nossa, o Ricardo foi nosso pioneiro aí. Ah, legal, não, mas quanto mais, né, pessoas, eu fico feliz aí de ter, né, e que a gente tem que ser um grupo, né? Eu não consigo falar de tudo, né? Eu tenho coisas que eu tenho mais conhecimento, mas mesmo que eu tivesse conhecimento de tudo, são tantos só de doenças raras, aí são milhares. Então, Então, as pessoas, cada segmento aí tem que fazer a sua própria ação também, né? A gente também tem o todo, mas também tem aí as suas cada partes, né? não, a gente tem que ir atrás, tem que lutar cada dia mais. A Juliana, que está aqui como mediadora também, ela também é mãe atípica. Ela é mãe da Ah, que legal. A Gigi também tem a síndrome do Henrique, síndrome de Mowatt-Wilson, ela também faz parte do instituto. A Aham. Gigi já está com 16 anos, né, Ju? Que é Zizi. A Gigi. Ah, Oi, minha linda! Tava assistindo o Ricardo? Coisa mais linda. E colocar todo esse povo para viajar, para conhecer nosso Brasilzão, conhecer, explorar o mundo inteiro, porque eu brinco que o céu é o limite pra gente, né? né? A gente pode É, Se a gente quiser, a gente pode tudo, a gente tem que ir atrás, batalhar, mas a gente consegue. é limite até aonde alguém ainda não quebrou. É que nem os recordes no esporte. Ali é o limite, né? É o limite porque ninguém ainda não ultrapassou aquilo, até quando a pessoa quebra o recorde. Então a gente pode quebrar esses limites também. Verdade. Ah, Ricardo, eu ficaria aqui ouvindo horas você falar. Muito legal, você é uma simpatia. Dá para ver que Ah, você é obrigado. famoso, expert no assunto. E muito obrigado realmente por ter topado esse bate-papo. E o que o
Instituto puder também divulgar, ter essa parceria com você, nós estamos de portas abertas. Ah, tá certo. Tá Obrigado. bom? Muito obrigada. Boa noite, Ricardo. Tchau, Obrigada. tchau. Boa Tchau, noite. tchau. Tchau, Ju. Tchau, Obrigada. boa noite. Obrigada, Ricardo. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.